Né, e para com as nossas vidas. Deus, Ele é maravilhoso, né, e tem feito grandes coisas em nós. À tarde nós orávamos antes de iniciarmos a conferência e sabíamos que teríamos alguns problemas com o sono, né, e eles estão aparecendo. E na oração a gente falou sobre isso, que isso não ia impedir que nós realizássemos aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas aqui, né? Se tivermos que cantar sem microfone, né, sem os instrumentos, Ele diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós temos fôlego. Amém. E vamos continuar adorando ao Senhor. Tá? Fique tranquila se o microfone parar, né, a gente continua glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. O tema de hoje é plantar. Né? A conferência está dividida em plantar, regar, cultivar e florescer. E eu vou iniciar hoje com esse tema, plantar, né? E é um tema que a gente pensa em tantas coisas. Iniciamos à tarde plantando novas amizades, conhecendo outras irmãs, né? Compartilhando com outras irmãs, falando com outras irmãs e conhecendo elas, né? E plantando, deixando uma sementinha no coração delas, né? Com o nosso abraço, com o nosso sorriso, marcando as vidas umas das outras. E nós vamos falar sobre estarmos plantadas em Cristo, estarmos enraizadas em Cristo. Então vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas, né? Elas já estão na presença do Senhor, mas vamos pedir ao Senhor. Eu disse, Pai, eu já fiz a minha parte, agora é com o Senhor. A gente estuda e deixa que o Espírito Santo de Deus, ele flua através de nós, porque nós somos canal do Senhor. As minhas palavras, elas não têm poder nenhum, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, de mudar, né? E os nossos corações, eles precisam estar abertos para isso. Nós precisamos estar desejosas disso. Eu falava lá na igreja, é um final de semana que você está investindo na sua vida. É um final de semana que você está reservando para você. Algumas têm filhos e deixaram os seus filhos. E você está dizendo, eu estou tendo tempo meu com Deus. Como é difícil para uma mãe sair de casa e deixar os seus filhos. Como é difícil para uma mãe organizar o seu tempo para ficar a sós com Deus. Como é complicado. Esses dias eu recebi das mulheres de Aracaju, então a gente fica ansiosa, a gente fica preocupada. E quinta-feira meu esposo disse, já parou para estudar? Eu disse, com que tempo? Mas sexta-feira o Senhor me despertou 5 horas da manhã. E eu disse, Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho. Ele disse, esse é o tempo. Essa é a hora que eu estou lhe dando. E foi nessa madrugada, 5 horas da manhã, no dia que está fazendo o portal, que eu fui buscar o Senhor. Né? A gente já tinha preparado, mas a gente gosta de parar e ouvir Deus. E aquietar a alma. E para mim foi um desafio muito grande, porque eu gosto da calmaria quando eu vou falar. Eu gosto daquele meu tempo com Deus. E nem sempre é com o nosso conforto. Nem sempre é como nós desejamos. Ele disse, não, filha, é na agitação mesmo. É no primeiro dia mesmo. É correndo mesmo que eu vou falar o seu coração. E você será só o meu instrumento. E domingo eu fiquei muito tranquila. E ontem eu fiquei muito tranquila. E ontem eu dormi tranquila. Acordei tranquila. Estou tranquila. Né? Porque eu sei que não sou eu. É o Senhor. E Deus, Ele nos tira do nosso conforto. E Ele nos coloca em algumas situações desconfortáveis. Né? Talvez seja tão pequeno, mas é desconfortável. Quando você tem um ritmo, quando você tem a sua vida programada e você gosta de fazer as coisas no seu tempo. Porque não é o meu tempo, é o tempo do Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas, elas já estão diante do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, deixar a nossa mente e o nosso coração cativo a Ti. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, Ele cative a nossa mente e o nosso coração, Pai. Aquieta, Senhor, a nossa alma, Senhor. Aquieta os nossos pensamentos, Pai. Tudo aquilo que nós deixamos para trás, Senhor, não é que nós esquecemos, mas é que nós queremos, ó Pai, confiar que o Senhor está cuidando dos nossos familiares. E nós estamos aqui em um tempo reservado para mulheres, Pai. Um tempo reservado para nós, mulheres que corremos tanto, que trabalhamos tanto e que muitas vezes nos encontramos cansadas, exaustas, muitas vezes nos encontramos entristecidas, angustiadas, ó Deus, desanimadas, Pai. Mas o Senhor é maravilhoso e o Senhor provê todas as coisas. E estarmos aqui não é simplesmente
simplesmente uma conferência, mas é o reservar para estar com o Senhor. É tirar um tempo para buscarmos, ó Deus, juntas, como irmãs, termos comunhão, estarmos em comunhão com o Senhor. Então eu peço a Deus que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, usa as nossas vidas, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o meu tema é plantar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 2, esse será o nosso texto base. Colossenses, capítulo 2, está aqui projetando. E nós vamos ler o versículo, vai ser do capítulo 2, do 1 ao 17. Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 17. Não sei o tema que tem na sua Bíblia, mas a minha tem a liberdade e a nova vida em Cristo. E o capítulo 2 de Colossenses, versículo 1 diz: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Quero que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Quero fazer as palavras do apóstolo Paulo as minhas, que nesse período nós sejamos encorajadas, unidas por fortes laços de amor, e que tenhamos a certeza de que entendem os segredos de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está perto de vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte. Agora sim, como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem seguindo. Aprofundem as suas raízes sobre Ele e edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, como base no princípio espiritual deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque não estão nele, estão nele o cabeça de tudo, governante e autoridade. Vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido do domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com eles foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, renovando e pregando-a na cruz. Deste modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os enganou publicamente, e ao vencê-lo na cruz. Portanto, não deixe que ninguém vos condene pelo que come ou bebe, ou pelo que não celebram certos dias santos, ou cerimônias de lua nova ou sábado, pois todas as coisas são apenas sobre da realidade, sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Amém? Portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, continuem vivendo nele, versículo 6 e versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia com
quero refletir um pouco sobre o tema enraizado, né? Foi o texto acima. Talvez, aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma analogia com a agricultura. Talvez ele tivesse em mente o ensinamento de Jesus, que alertou para a triste condição espiritual dos sem raízes. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 20 e o 21. Mateus 13 é a parábola do semeador. O versículo 20 e o versículo 21 diz assim: as que caíram sobre um solo rochoso apresentaram aqueles que ouviram a mensagem e sem demora receberam com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não deram muito. Assim, que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, sendo desanimados. Versículo 20, ele fala sobre a semente, né? As que caíram no solo rochoso representam aquelas pessoas, né, que ouvem a palavra e que sem demora recebem com alegria. Ela até ouve a palavra, ela até recebe com alegria, mas o que acontece? Contudo, uma vez, quando não tem raízes profundas, elas não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidas por causa da mensagem, elas desanimam. E eu queria perguntar para você, que terra é o teu coração? Será que a palavra de Deus está sendo semeada sobre um solo que não tem raiz profunda? Né? Quando a gente, não entendo muito de planta, né? Mas quando a gente pega uma planta que ela não tem uma raiz profunda, ela é tão fácil de nós arrancarmos, né? A gente pega e puxa, e ela vem com a raiz. Mas quando é uma planta que ela está enraizada, quando ela tem raiz profunda, você pode puxar, mas é difícil que ela venha. Por quê? Porque as raízes dela são profundas. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Quando os problemas vêm sobre as nossas vidas, quando as dificuldades vêm nas nossas vidas, qual tem sido o nosso comportamento? Nós temos raízes profundas que nos permitem permanecermos em Cristo, ou nós abandonamos ao Senhor? Ou nós começamos a questionar ao Senhor porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queríamos, porque não está acontecendo da forma que nós planejamos, porque as coisas não estão acontecendo da forma que nós desejávamos que estivessem acontecendo. E aí nós começamos a questionar Deus e fazer as nossas perguntas ao Senhor. Por que, Deus? Por que comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Mas quando nós estamos aprofundados em Cristo, nós começamos a olhar todas as coisas como oportunidade de Deus para o nosso crescimento. Nós começamos a olhar para todas as coisas, pelas nossas lutas, para as nossas dificuldades, com outro olhar. Deus, o que o Senhor quer fazer comigo dentro dessa situação? O que o Senhor quer me ensinar dentro dessa situação que eu estou vivendo? Terça-feira nós estamos um grupo de crescimento na igreja, e a palavra foi sobre isso. Enxergarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades como bênção de Deus para as nossas vidas. Porque, irmãs, todas nós, quando enfrentamos qualquer problema, não precisa nem ser grande, qualquer problema, nós buscamos ao Senhor de uma forma como não fazemos quando nós estamos bem. Quando tudo está fluindo, quando as coisas estão acontecendo do nosso agrado, quando as coisas estão acontecendo como nós queremos e nós planejamos. Quando tudo está fluindo, está acontecendo como eu desejo, como eu quero, está tudo bem. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, nós corremos para os braços do Senhor e vamos pedir a Ele, Deus, né? Entra com providência, faz, manifesta o teu poder, e começamos a buscar ao Senhor. Encontramos tempo para buscarmos ao Senhor. Mas quando as coisas fluem bem na nossa vida, nós esquecemos de que nós precisamos buscar ao Senhor, de que nós precisamos estar aos pés do Senhor, de que nós precisamos alimentar, né? Nos alimentar do Senhor. As raízes, elas são parte vital do crente.
O texto diz que devemos viver enraizados e edificados nele. A palavra raiz sugere estabilidade, nutrição, né? Vida. Então nós precisamos pensar sobre isso. Como a nossa vida ela está, né? Será que a minha vida está enraizada em Cristo? Né? Será que eu estou sendo nutrida, né? Em Cristo? Será que eu tenho buscado ao Senhor para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que vêm sobre nós? A árvore, ela permanece bem enraizada. Uma árvore bem enraizada, ela resiste ao vento forte e a tempos ruins. Quando nós estamos enraizados em Cristo, né? Uma árvore bem enraizada, ela resiste a vento forte e a tempos ruins. Eu olho na casa que eu moro lá em Pontal, e a história que eu ouço, né, o esposo da nossa irmã Santina, sobre a nossa irmã Jussara, ele plantou algumas árvores, né, ao lado da casa, num terreno que tem ao lado. E quando passou aquele ciclone, né, por aqui, aquelas árvores balançavam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só caíam, gente, folhas. Eu acho que tem umas 6 ou 5 árvores ali plantadas. E o vento batia naquelas árvores e balançava muito. Mas a raiz dela não foi afetada. Por quê? Porque ela tem a raiz profunda. E é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós. Como estão as nossas raízes? Sabe, quando os problemas vêm sobre nós, quais são as nossas atitudes? O que é que nós temos feito? De que maneira nós temos agido? A função da raiz é retirar a água e os nutrientes que a planta precisa do solo. A função da raiz é retirar a água e os nutrientes que a planta precisa do solo. O que você tem buscado no Senhor? Você tem bebido da água do Senhor? Você tem buscado nutrientes no Senhor? A água e os nutrientes, eles servem como, eles formam uma seiva bruta, que é levada até as folhas por meio de vasilhos, que ficam dentro do caule, chamados xilemas. E é isso que nós precisamos pensar. A água e os nutrientes, elas são levadas. Né? São levadas para as folhas e ela produz. Então, se eu estou alimentada, se eu estou nutrida, eu vou produzir. E nesse estudo é muito interessante que se a gente não cuida, a gente entra no tema do outro, né, Mari? A gente conversa sobre isso. Que a gente tem que focar no que a gente vai falar para a gente não entrar. Eu já estou aqui nos pontos, Mari. Vocês vão frutificar domingo com Mariana. Mas é isso, né? É esse processo, né? Por isso que a palestra foi dividida. É esse processo que nós precisamos viver para frutificar. Porque isso é natural. Se eu tenho raiz, se eu busco, se eu estou fortalecida, eu quero fortalecer outro. Eu quero dar para outro. Eu quero fazer isso com outro. Eu não quero ficar com isso para mim sozinha. E principalmente, gente, nós mulheres, nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos preocupar umas com as outras. Eu não sei o nome da minha amiguinha. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ali, a de Rosinha. Se ela me deu um abraço tão bom ali, né? Ela estava toda vermelhinha, toda emocionada, né? E eu dei um abraço tão gostoso nela. Eu não sei o que ela está vivendo, o que ela está passando. Ela pode estar só feliz de estar aqui, que é a primeira conferência dela. Só feliz, segunda, né? Que ela veio para outra já. Só feliz de estar aqui, mas como é bom a gente abraçar. Como é bom você olhar para alguém e ter um sorriso bonito lhe recebendo. Como é bom você ter alguém que estende a mão para você. E nós precisamos, como mulher, pensar nisso, porque somos mulheres de Deus, servas do Senhor Jesus. E nós precisamos nos olhar com esse olhar de sensibilidade que o Senhor nos deu. De percebermos que a minha irmã não está bem. Se eu não quero nem perguntar e não preciso perguntar, eu só vou dar um abraço nela, eu quero só orar por você, eu quero dizer que eu oro por você, que eu lhe amo em Cristo Jesus. Se ela quiser compartilhar com você, ela vai. Se ela não quiser, ela não vai compartilhar. Mas nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Amém. Nós precisamos olhar umas para as outras. Nós precisamos perceber isso. Deus, Ele já nos deu uma sensibilidade para isso. E isso é tão fácil para a mulher. O homem é tão
atrapalhadinho com isso, né? Mas a gente não, né? A gente consegue, a gente percebe, a gente vai lá e a gente faz, né? Quantas vezes a gente fala com o marido, né? Ah, você viu aquela irmã na igreja? Eu não percebi, né? Mas a gente percebeu. Ah, irmã tal, não com a carinha, não foi. Mas a gente percebe isso. Então Deus, Ele nos deu isso. Então nós precisamos cuidar uma das outras. Assim, entendemos que quando nós estamos enraizados em Cristo, Ele nos dá a água e os nutrientes que nós precisamos para nos mantermos vivas. Jesus, Ele é a fonte. Amém. E não posso beber dessa fonte hoje e achar que está bom. Porque quando a gente está com sede, o que é que a gente quer? Água. A gente pode tomar refrigerante. Tem gente que não gosta de água, né? Água não tem gosto de nada, né? Mas tem gente que não gosta de água. Nem tem dificuldade de beber água. Mas quando a gente está com sede, não existe nada melhor do que água. Você pode até me dar um refrigerante, um suco bem gelado, qualquer outra coisa, mas a gente diz, mas eu queria água. Porque é a água que mata a nossa sede. E é isso que nós precisamos, buscar ao Senhor, beber dessa água todos os dias, que é o Senhor Jesus. Se há algo de errado, se achamos que temos, muitas vezes a gente diz isso, eu perdi a minha paz. Aonde está a sua paz? Quem é a sua paz? Quantas vezes a gente está se perdendo dizendo isso? Meu Deus, esse problema veio roubar a minha paz. Espera aí. Quem é a sua paz? Né? A nossa paz é o Senhor Jesus. Ele é a nossa paz. Então a gente não perdeu a paz. A gente fica inquieta. Mas essa paz que o Senhor nos dá permanece em nós. Amém. Quantas vezes também enfrentamos lutas, dificuldades. E então, como é que você está? Eu estou em paz. A paz no meu coração. Parece que o mundo está desabando, mas eu me sinto em paz. Porque o Senhor Jesus, Ele está em nós, né? Ele habita em nós. Se o medo lhe toma, né? Se as preocupações lhe tomam, de uma forma que você fica angustiada, né? Gente, a angústia ela vem, mas ela não pode permanecer, né? Somos humanos, isso é natural. Ela vai vir na nossa vida. A angústia, o medo, né? Tantos sentimentos, eles vão passar por nós. Mas a gente não pode permitir que ele permaneça em nós. Porque se nós ficarmos desesperadas, isso prova que a nossa raiz está rasa. Porque quando a nossa raiz está profunda, nós vamos confiar que mesmo que tudo diga não, mesmo que a situação esteja difícil, eu sei que eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado da sua vida também. Diariamente nós precisamos estar nutridas para vivermos bem. Por essa razão, diariamente devemos nos alimentar da palavra de Deus. Então, assim como raízes plantadas entram profundamente no solo rico para a estabilidade e nutrição, nós também devemos estarmos enraizadas com a nossa fé profunda em Cristo Jesus, na sã doutrina e no sólido alimento espiritual que vem do conhecimento de Deus. Essas raízes bem nutridas nos manterão fortalecidas nos tempos de lutas. Especialmente nós, mulheres, que precisamos desenvolver uma disciplina que nos ajude a receber esse alimento e esse nutriente. E a consequência de tudo isso é uma estabilidade. Sabe? Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos alimentamos, quando nós temos relacionamento íntimo com Deus, num relacionamento de busca, o Senhor está nos dando estabilidade quando os problemas vierem. Gente, para nós, mulheres, é muito difícil. Tem mulher que levanta cedo, 5, 4 horas da manhã, e ela já tem que preparar a marmita do marido, comida para o marido, a filha que vai para a escola, e ela tem uma vida corrida, e ela vai trabalhar também. Então, se ela não se policiar nisso, a vida dela vira uma rotina distante de estar com Deus, porque ela não encontra tempo. E você vai falar com essa mulher, ela vai lhe dizer isso: eu não tenho tempo. Eu não encontro tempo. E aí, muitas vezes, na hora de dormir, ela vai buscar, vai orar, e ela já está cansada, exausta. E aquela oração, bem tranquilinha: oh Jesus, obrigada por esse dia. Amém. Né? Às vezes lê um versículo, às vezes também nem leu. Jesus, o Senhor me entende, né? Não dá para ler hoje não. Outro dia eu vou ler, amanhã. Mas amanhã vai ser um dia bem cansativo de novo.
E se nós não nos policiarmos, realmente nós vamos nos encontrar, não vamos encontrar tempo. Como eu disse para vocês, né? Foi uma semana muito corrida e eu não estava encontrando tempo. Mas o Senhor disse, olha, desperta às 5 horas da manhã, filha. Né? Vai orar, tem tempo. Tem tempo. A madrugada, né, Sônia? Vai me buscar. Então nós precisamos, como mulheres, organizarmos as nossas vidas para termos tempo com Deus. É bom para o meu marido? É. É bom para o meu casamento? É. Mas é bom para você. Para a sua vida. Sabe? O relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus é sua. É você e Deus. É o seu crescimento. Sabe? É o seu tempo com Ele, é o seu momento com Ele, é você ouvir o Senhor, é você buscar ao Senhor. Gente, ninguém vai fazer isso por você. Às vezes a gente pergunta, que oração é pela minha vida espiritual? Você está fazendo o quê? Não, nada. Só ore por mim. Né? Vai continuar desse jeito. E a gente vai continuar orando. Nós precisamos de atitude. Eu preciso ter atitude. Se eu não tenho tempo, eu preciso encontrar tempo. Se eu estou com minha agenda lotada, eu preciso sentar, eu preciso organizar a minha agenda de maneira que eu encontre tempo. Eu sei que vocês têm filho, eu sei que filho em casa chama a mãe toda hora. Tem marido que é pior que filho, né? Não acha nada em casa, né? Então toda hora chama o seu nome. Toda hora chama o seu nome, você. Mas é isso. Eu lá em casa, eu não tenho filho, né? Fica mais fácil assim, né? De organizar. Então eu digo ao meu esposo, quando eu entro no meu quarto, vou ter meu tempo com o Senhor. Então ele já sabe. E eu tranco minha porta e fico lá fazendo meu devocional, orando, falando com o Senhor. Para mim isso é fácil, porque eu sinto uma necessidade dentro de mim de ter esse tempo. Mas isso foi fácil? Não. Eu desenvolvi isso numa vida diária, buscando. É fácil? Não é fácil. Mas eu sinto necessidade. Se eu sinto necessidade, eu coloquei isso como prioridade na minha vida. E nós precisamos nos posicionar, mulheres, e priorizarmos estar com o Senhor e buscar ao Senhor. Amém. Muitas vezes nós agimos muito como Marta, né? Estamos tão preocupados. Eu dizia isso ao Senhor essa semana. Deus, eu estou tão Marta, mas eu quero ser Maria, Jesus, me ajude. Está difícil, né? E minha mente não parava. E eu dizia, meu Deus, eu estou Marta, mas eu não quero ser Marta, eu quero ser Maria. Né? E a gente precisa pensar sobre isso. Eu quero estar aos pés de Jesus. Gente, isso é o melhor. Por isso, quando eu olhei, se o sono prestar, ok. Se não tiver, deixa tudo para lá. O melhor a gente tem que é a palavra de Deus. E olha, garganta para a gente falar, bebe água e continua com a palavra. Porque é isso que importa. As outras coisas não são. O que nós queremos que fique no coração, plantado no coração de vocês, é a palavra de Deus. E que nós possamos cultivar isso. Vamos sair daqui domingo, entristecida, chorando, abraçando, né? Pensando, mas com a palavra no nosso coração. Dizendo, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para a minha cidade, eu quero dar fruto. Eu não quero mais ser uma árvore que não dá fruto, né? Dizem que é árvore peca, né? Assim que fala aqui também, que não dá fruto. Diz que é uma peca, né? Não sabe? Tá verdade? O linguajar do Nordeste, né? Diz que a fruta peca, ou a árvore peca, ela não dá fruto, né? Então, a gente precisa dar fruto, né? A gente precisa ser uma árvore plantada, enraizada, que floresce, que frutifica. E nós precisamos pensar sobre isso. Para frutificar, eu preciso ter estabilidade espiritual, que provém, gente, de um conhecimento de Cristo. Eu não vou conseguir isso se eu não tiver conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra, né? Eu tenho que buscar isso para a minha vida. Eu preciso disso para a minha vida. Nós precisamos disso. Então, primeiro ponto é profundidade e estabilidade espiritual. Provém do conhecimento de Cristo. Conhecimento é busca. Quando vai fazer faculdade, o que é que a gente faz? Faz cursinho, estuda, tem disciplina de estudar não sei quantas horas por dia. Se a gente quer fazer um concurso, estuda, compra um cursinho, vai para cursinho e a gente faz o quê? Investe. Isso é prioridade. Se eu quero conhecer ao Senhor, eu preciso investir. Eu preciso ter a palavra. Eu preciso orar. Eu até falei lá em Aracaju sobre isso. Às vezes a gente está... Obrigada, amor. A gente está com a Bíblia, faltando folha. Aí está no culto, fala lá, vamos
Agora é bom que tem celular, né? Vai no celular. Mas a irmã não investe uma Bíblia para ela. Mas a gente investe no Scarpan, né? De 200, 300, e aí vai. Uma roupinha, né? E a gente acha que isso é prioridade. Precisamos, como mulheres, mudar a nossa prioridade. Precisamos investir. Nada contra, porque eu também gosto. Nada contra você comprar aquilo que você gosta. Mas nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Se eu preciso comprar uma Bíblia de estudo, se eu preciso comprar uma Bíblia melhor, eu vou me esforçar para isso. Se eu preciso comprar uma literatura em Daisy, vou comprar uma literatura. Eu vou buscar, eu quero aprender do Senhor. Eu preciso aprender do Senhor. Eu não sei, esses dias não, tem um mês de fevereiro, lá em Aracaju. Aí uma jovem senhora, ela disse, eu preciso fazer um devocional, porque eu não sei o que é isso, e eu quero fazer porque eu estou incomodada. Como é que faz? E eu ensinei para ela, né? E depois ela me ligou, Mônica, o que é devocional? Porque eu estou tirando fotinha daquele pão de alho e estou mandando para as pessoas, e as pessoas me perguntam, e o que é devocional? Gente, olha o desejo dela, ela quer aprender, mas ela já está ensinando. E aí você esclarece, ela tira a foto e agora ela já explica o que é devocional. Então é isso que nós precisamos pensar, é sobre isso que nós precisamos pensar. Eu estou me enchendo, mas eu preciso passar para que outras pessoas também se enchem. Da forma que é dela, do jeitinho dela, ela quer também, está sendo bom para ela. Então ela quer que outras pessoas também recebam isso e tenham isso como bom para a sua vida também. Então Colossenses 2, versículo 1 diz: quero que saiba quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Nós precisamos, temos as redes sociais, temos o telefone que nós podemos enviar mensagem para pessoas, que nós podemos evangelizar, que nós podemos cuidar de pessoas, nós podemos enviar para pessoas, e nós precisamos usar isso ao nosso favor. Ao nosso favor, eu posso ajudar, eu posso passar essa palavra para tantas pessoas. Então, eu preciso fazer isso, né? Paulo, ele chama claramente dos seus esforços em prol das pessoas de Deus. Quem congregou com ele, né? Os Colossenses, Laodiceia, e mesmo por outros que não o conheciam face a face. Assim como não se envergonham do Evangelho. Né? Romanos 1, versículo 16, tá? Então nós precisamos pensar sobre isso. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. As pessoas não conheciam, né? Face a face, ele estava preso, mas ele orava pelos irmãos de Laodiceia. Ele orava, né, pelos irmãos, né, de Colossenses, Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas, né, do Evangelho de Deus, de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então ele diz, eu não me envergonho do meu Evangelho. Né? Como é a sua rede social? O que é que tem lá? Que às vezes tem rede social que a gente tem, né? As pessoas não lhe conhecem como cristão. Use as suas redes sociais para proclamar o nome de Jesus. Para que o Senhor seja visto através da sua vida. Que as pessoas olhem lá e dizem, olha, essa pessoa aqui serve ao Senhor. Quanta coisa boa eu encontrei nas redes sociais dela. Então use para o louvor e a glória de Deus. Paulo também não se envergonhava de afirmar seu trabalho. Ele não estava valorizando nem sendo advogado em sua causa própria, mas reafirmando a missão pela qual ele foi chamado, né, para pregar aos gentios. E nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor Jesus. Nós fomos chamados por Deus para pregarmos a sua palavra. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo gentio, enfatizo isso. Nós fomos chamadas pelo Senhor para levarmos as boas novas de salvação, e nós precisamos ir. Nós precisamos ser usados por Deus, né, para o louvor e a glória dele. Essa luta se traduz no fato do apóstolo Paulo estar preso e, mesmo assim, a partir da prisão, escrever cartas amorosas e pastoral aos colossenses, a quem ensina e por quem ora,
Paulo dedica-se ao cumprimento da missão recebida de Cristo e nisso se esmera buscando salvar e o crescimento dos destinatários das suas cartas. E há outras pessoas que nem mesmo o conheciam pessoalmente. É por isso que eu estou falando das redes sociais. Paulo estava preso. Mesmo assim, ele continuou pregando o Evangelho. Ele continuou cuidando. E nós estamos livres. Nós temos acesso a tantas pessoas. Deus tem nos permitido andar com tantas pessoas, a ir para tantos lugares. Eu conheço o missionário Alisson Alan, que ele diz assim: o crente ele não anda sem propósito, ele tem que andar com propósito. Aonde ele for. Nós precisamos perceber isso. Deus tem nos dado oportunidade todos os dias de encontrarmos pessoas, né? Hoje vocês ouviram sobre plantar amizades. E nós precisamos pensar sobre isso. Plantar novas amizades e levar essas pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Aí lembrando, conhecer a Cristo e conhecer a Cristo e conhecer os seus benefícios, né? É obter o perdão, a paz de consciência, a salvação, a vida eterna. Quem tem Cristo tem tudo. Romanos 8:32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Tão interessante, né, que a palavra de Deus é tão clara para nós, mas nós estamos tão preocupados, né? Eu estava assim, tão preocupada. Como é que eu vou receber as minhas irmãs? Como é que eu vou fazer? Gente, nós estamos nos preocupando, nos angustiando com tanta coisa. E o Senhor está dizendo: filha, já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Você só precisa usufruir daquilo que eu já tenho pronto e preparado para você. Será que Ele nos dará todas as coisas? Então precisamos confiar no Senhor e descansar os nossos corações. E se Cristo se deu e se revelou a nós, somos ricos e sábios, segundo Deus. Romanos 11:33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Que riqueza é essa? Sabedoria e o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho estimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Uma aplicação, né, do conhecimento de Cristo para as nossas vidas. Conhecer a Cristo traz profundidade, traz estabilidade espiritual. Viver enraizados e edificados em Cristo nos enriquece com bens espirituais, que nos fortalece para enfrentarmos quaisquer dificuldades que venham sobre nós. E Cristo quer que o conheçamos mais a Ele e aos seus benefícios. Deus, Cristo, Ele quer que nós o conheçamos mais. Ele quer que nós também conheçamos os benefícios que Ele tem para as nossas vidas. Mateus 11, do 28 ao 30, Mateus capítulo 11, do 28 ao 30 diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que andamos ansiosos, né? Por que andamos preocupados? Por que andamos desejando tantas coisas? O Senhor, eu sempre digo, o Senhor nos faz esse convite, né? Ele diz: vinde a mim. Tudo que nós precisamos, amadas, está no Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Profundidade e estabilidade espiritual nos protege contra o engano. No versículo 4 de Colossenses 2 diz: eu lhe digo isso
para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Uma vez mais, o apóstolo Paulo se coloca claramente, né, a grega, a sentido de expor anteriormente o que ele tinha dito. Né? Ele falou assim: tudo que Paulo escreveu foi dito para que ninguém vos engane com argumentos, né, falaciosos ou explicações que soem verdades, mas não são. Buscando o melhor para os colossenses, Paulo os adverte quanto à verdadeira sabedoria que é de Cristo. E os colossenses e todos nós precisamos ser humildes e nos submeter aos ensinos da palavra de Deus. Nós só vamos perceber, gente, que estamos sendo enganados ou que aquela palavra não é uma palavra, uma visão muito correta, né, da palavra de Deus, se nós tivermos conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos receber, nós vamos adquirir tudo aquilo que tem sido ensinado hoje, tudo aquilo que tem sido pregado hoje. E nós precisamos prestar atenção sobre aquilo que está sendo ensinado, sobre aquilo que vem sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo já fala aqui que nós precisamos estar atento. Ele diz: eu lhes digo isso para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Preste atenção. Né? Mas eu só vou entender isso se eu busco ao Senhor. Se eu não buscar ao Senhor, se eu não tiver conhecimento, eu vou receber qualquer coisa. Eu vou ter tudo como verdade. Nós precisamos nos atentar para isso. Mesmo distante, Paulo manifestava uma vez mais seu cuidado pastoral para com seus destinatários. A expressão sem espírito ou em espírito estou com vocês indica que Paulo pensava nos colossenses e, como pastor, ele zelava pela salvação deles. Por eles ele orava e intercedia. As boas notícias sobre a fé dos colossenses lhe chegavam por meio de Epáfras, né? Epáfras levava as informações para ele e renderam um rasgado elogio, né? É a mãe, né, que vai na escola e tem boas notícias do seu filho. Ela fica feliz, né? Paulo estava desse jeito. Eu tenho recebido de Epáfras tantas informações boas de vocês. Ele estava feliz. Mesmo estando preso, eles continuavam firmes. As notícias eram boas. E como um pai, como um pastor, ele estava feliz em receber isso, essas boas notícias. Quais são as notícias que as pessoas têm levado de nós? Temos boas notícias também. Elas têm pensado sobre nós e têm dito: menino, olha, a igreja em Pontal do Sul tem recebido boas notícias dessa igreja. Eles permanecem firmes na fé, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. É sobre isso que nós precisamos pensar, como igreja, como corpo de Cristo. É sobre estarmos dando boa notícia, estarmos crescendo, estarmos trabalhando, estarmos servindo ao Senhor. Precisamos buscar a Deus, precisamos, como igreja, desenvolver o nosso ministério, o ministério que é do Senhor, mas que Ele nos confiou. E dar boas notícias, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 7. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Nosso coração é enganoso. Não confie, né? E nós mulheres principalmente sentimos tanta coisa, né? Precisamos ter cuidado com o que está no nosso coração. Se nós temos buscado ao Senhor, nos alimentado, clamado, um relacionamento com Deus, onde a gente pede a orientação do Senhor, nós vamos ser guiados por Ele, mas muitas vezes nós somos enganadas pelos nossos desejos, pelo desejo do nosso coração. E Provérbios diz: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento, do nosso entendimento, mas aquilo que Deus Ele tem dado para cada um de nós, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, daquilo que Deus Ele tem dado para cada um de nós, né? Leve sua mente cativa, os seus pensamentos cativos ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas também até certo ponto a todos vocês.
Ah, 2 Coríntios 10, 5 tá. Acho que é 10, 5. Agora, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Então, que a nossa mente, que o nosso coração, ele esteja guardado no Senhor. Que não sejamos levados pelos nosso entendimento, que não sejamos levados por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós desejamos, mas por aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para cada uma de nós, para tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque a nossa vontade, ela não pode prevalecer, mas a vontade de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes vai nos contrariar. Muitas vezes a vontade de Deus não vai ser aquilo que você gostaria. Muitas vezes você não vai estar no lugar que você gostaria, mas você vai estar no lugar que Deus ele tem preparado para a sua vida. E esse é o lugar que mais importa para você. Uma aplicação sobre estarmos protegidas do engano. Conhecer a Cristo traz profundidade e estabilidade espiritual para nos momentos em que a firmeza da nossa fé é testada. Vivamos enraizados e edificados em Cristo, conhecendo bem a sua palavra e nela crendo, nos protegendo de cair nas armadilhas e de abandonar a nossa fé. A palavra de Cristo nos ajuda a identificar o engano e a permanecer na fé, como está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Gosto muito desse versículo porque ele é muito claro quando ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, mas ela é útil também para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E muitas vezes nós só queremos o bom de Deus, né? Só o amor dele. Morreu na cruz por nós. Isso é maravilhoso. Muito bom, graças a Deus, né? Mas ele também nos corrige. E ele nos corrige por quê? Porque ele nos ama. Né? Muitas vezes ele nos repreende. Como é bom a repreensão do Senhor, né? Como é bom sermos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como é bom quando nós estamos mudando o rumo, o caminho, e ele nos faz voltar, retroceder e voltar para o caminho que ele tem para as nossas vidas. E nós precisamos não nos acusar com isso. Ai, meu Deus, o Senhor está sendo mal comigo. Não, ele lhe ama, ele está lhe corrigindo. Ele está lhe consertando. Ele está fazendo você mudar a rota, entrar na rota que ele tem para a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos na rota do Senhor, mas nós nos desviamos, queremos atalhos. E nem sempre os atalhos são bons. Quem já pegou um atalho aí e não deu certo? Né? Vou por aqui que tem um atalho. O GPS é bom nisso, né, gente? Ele nos leva para cada caminho perigoso que só Jesus. Né? Começa a ver? E um beco sem saída, né? O GPS é maravilhoso para fazer isso na nossa vida. Não confio muito, não. É bom, mas também nos gosta das situações complicadas. Mas nós precisamos voltar e permanecer no caminho. Não podemos desviar a rota, né? Não podemos sair daquilo que Deus ele já tem preparado para as nossas vidas. Precisamos estar atentas a isso. Precisamos, último ponto, irmãs, profundidade e estabilidade espiritual vem de um caminhar diário. Vem de um caminhar diário. Mais uma vez eu vou voltar. Nós precisamos organizar a nossa vida, o nosso tempo, para termos um caminhar diário com Cristo. Eu sei que alguns dias você até pode falhar, mas isso não pode ser normal na sua vida. Isso tem que ser um acidente. Hoje realmente eu não consegui fazer minha devocional, não consegui ter um tempo de oração, mas isso tem que lhe incomodar. Se isso passa a ser normal na sua vida, tem algo de errado. Porque quando nós estamos com quem nós amamos é tão bom, né? Uma boa conversa. Tão bom sair com uma amiga e tomar um café. Botar o papo em dia. É maravilhoso. E por que estar com o Senhor não tem esse mesmo prazer? Porque gastar tempo com a palavra de Deus não tem o mesmo prazer.
Ele é nosso amigo. Ele quer estar conosco também. E nós achamos que Ele entende todas as coisas porque Ele nos ama. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, porque Ele não vai me perdoar por isso. Ele perdoa mesmo, irmão. Isso não tenha dúvida. Mas nós precisamos amar estar na presença do Senhor. Quando eu falo na presença, no buscar, no viver diário, no alimento diário, né, da palavra de Deus. Seja como for, se vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, a exortação de Paulo é claríssima: continue a viver em Cristo, uma vez mais, já que Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Precisamos continuar firmes nele. Fora de Cristo e a parte dele, não há vida, pois sem Ele nada podemos fazer. As nossas vidas, irmãs, elas já estão em Cristo, firmadas, alicerçadas em Cristo, enraizadas em Cristo, mas nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos buscar mais do Senhor. Paulo não só se contentava com um viver superficial ou instável. Por isso, ele qualifica esse viver e anima os seus destinatários a aprofundarem suas raízes em Cristo e estarem alicerçados em Cristo. Trata-se de um viver diário. Todos nós precisamos continuar plantados e firmados na palavra de Deus, enraizados e edificados. Remete ao texto de Salmos 1, versículo 3. Na nossa blusa da conferência, ele está escrito Salmos 1, versículo 3. Pode falar, certo, Sônia. Ele é a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo que faz. Colossenses 2, versículo 6 e versículo 7. Agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem as suas vidas. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que eles foram ensinados. E vocês transbordarão de gratidão. Amém. Paulo fala ainda: se continuarmos firmados na fé, como nós fomos ensinados, nós crescemos em ações de graça. Uma vez que a fé, ela nasce, ela vem sendo nutrida com alimentos saudáveis e eternos por meio da graça de Deus. Essa mesma fé começa a dar fruto, pois era uma árvore plantada junto à corrente de águas. E tais frutos nos levam à salvação. São expressas de uma vida já redimida e salva por Cristo Jesus. E a vida do cristão passa a ter um cântico de louvor, um hino de gratidão ao Senhor, de ações de graças ao Deus Pai, aquele que merece toda a honra, toda a glória, que merece ser exaltado, que merece ser glorificado. Conhecer a Cristo traz profundidade e estabilidade espiritual e vem de um caminhar diário com Cristo Jesus. Enraizados na palavra, cada cristão transbordará em gratidão e crescerá em ações de graça, em amor para com Deus e para com seus semelhantes. A graça de Deus, pelo infindável suprimento da nutrição espiritual e estabilidade disponível para aqueles que estão enraizados em Cristo. Então, se eu estou enraizada em Cristo, eu tenho conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu vou me proteger do engano. Mas para tudo isso eu preciso caminhar diariamente com Cristo. Amém. E o desafio para os nossos corações essa noite: nós já somos plantadas no Senhor Jesus. Amém. Nós só precisamos continuar enraizadas nele. Nós precisamos nutrir a nossa vida com a palavra de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé,
para nós orarmos. E eu quero desafiar você a buscar ao Senhor com mais desejo, com mais vontade. Desafiar você a pensar sobre a sua vida, não é sobre a vida da sua irmã, não é sobre a vida do seu marido. Mulher é muito assim, né? Meu marido precisa, meu filho precisa, minha mãe precisa, meu irmão precisa, você que precisa. Gente, todas nós investimos um tempo de estarmos aqui. Investimos um tempo financeiro também para estarmos aqui. Não perca aquilo que Deus tem reservado para a sua vida nesses dias. Amém. Não permita que nada lhe distraia. Sabe? Mesmo uma coisa ruim que você veja, não permita que isso seja empecilho, para que essa palavra que foi plantada no seu coração, ela tenha uma raiz rasa e que seja fácil de ser arrancada. Que venha um pássaro e arranque e tire. E você olha e aquela conferência foi tão ruim, a comida péssima. Gostei. O quarto foi horrível, eu fiquei com uma pessoa assim assada. E teve isso. Não, releve tudo isso, olhe como bênção. Né? Olhe como bênção. Deus me deu um quarto com tanta mulher, que uma era assim, a outra era de outro jeito. E foi muito bom. Né? A comida foi uma delícia. Mas você não coma, gente. Como arroz e feijão, o que você gostar. Tem uma coisa que eu não gosto, tá certo, deixa pra lá, como que você gosta. E tire o que é de bom, né? Aproveite esse tempo, esqueça o que não deu certo, né? Esqueça o que você viu que você não gostou. Esqueça algo que você está olhando e eu pensei que fosse outra coisa. E é isso? É isso mesmo. E Jesus trouxe você para aqui porque é você mesmo que Ele quer tratar. É a sua vida mesmo que Ele quer lapidar, é começando a poldar. Quem cuida de árvore ou de planta sabe, né? Tem erva daninha, não é? Não chega umas coisinhas lá e tem que tirar. Aí tem uma praga também que chega. Eu não sei nada de planta, gente, mas tem uma planta lá no meu quintal que eu disse, Liliane, tem um negócio nela lá, eu acho que é uma praga, né? Vamos lá, me diga como é que faz, né? Ela, não, vai olhar, porque eu entendo, mas eu vi que tem um negocinho lá, eu sei que eu tenho que tirar. Eu não entendo de planta, mas se nascer algo de errado, eu sei que eu tenho que tirar. Não faz parte, né? Aquelas folhas secas, aquelas folhas secas, a gente tem que tirar. E Jesus faz isso na nossa vida. Tem momentos que Ele começa a poldar a nossa vida. Tem momentos que Ele começa a tirar. É dói, né? Quando o Senhor começa a tirar das nossas vidas aquilo que não está bom, né? As ervas daninhas na nossa vida, aquilo que está crescendo dentro de nós, que Ele está dizendo, filha, isso não é bom para você. E eu preciso tratar isso em você. E a gente não quer passar por esse processo, mas é necessário passarmos por esse processo. É necessário e maravilhoso. É o nosso Pai. Ele não está fazendo nada na sua vida de errado, não. Não quer lhe castigar, não. Sabe o coração de mãe quando bota o filho de castigo ou bate? Dói mais do que tudo, né? Ela faz porque ela quer disciplinar, mas ela chora. Quantas mães já bateram no filho e foram chorar depois? Arrependida, né? Não deu isso ao filho porque ele está de castigo. Oh, meu Deus, mas minha vontade era dar. Minha vontade era fazer, gente, o nosso Pai sabe o que está fazendo com a nossa vida. Ele sabe o que está fazendo conosco. E se Ele está podando, se Ele está tirando, é por quê? Quando a árvore ela é podada, depois ela cresce linda. Para quê? Para frutificar. Então Ele está nos podando, Ele está nos lapidando, Ele está tratando da nossa vida, porque Ele quer que a gente venha frutificar. E se a plantinha, a nossa árvore não está boa, Ele diz, filho, eu estou cuidando. Mas Ele está regando também. Ele está cultivando também. Para que a gente dê fruto. Vamos orar? Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Teu amor é tão grande para conosco, Senhor, que o Senhor entregou o Seu único Filho por amor a cada um de nós. E como Tuas filhas aqui esta noite, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, sentar aqui neste auditório, eu sei que o Teu Espírito Santo habita em cada um de nós, e individualmente o Senhor está ministrando aos nossos corações. Individualmente o Senhor está falando com cada um de nós e mostrando para nós aquilo que é necessário ser mudado em nós. E que se as nossas raízes não estão tão profundas no Senhor, o Senhor está dizendo, filha, é hora de você aprofundar suas raízes em mim. É hora de você me buscar mais, é hora de você me conhecer mais, para que você possa falar sobre mim, sobre o seu Pai. Porque nós só podemos falar do Senhor
Senhor, se nós o conhecermos, nós precisamos conhecer. Pai, nós queremos que as nossas raízes sejam profundas em Ti. Nós queremos, ó Deus, passar pelo vendaval, passar pelos ventos fortes, passar pela chuva forte, pela tempestade, mas permanecer firme no Senhor. Porque eu sei que em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que não estou só, eu sei que o Senhor está comigo. E venha o que vier, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me encorajar a enfrentar as lutas e as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Amém. Eu oro por mim, eu oro por cada mulher aqui essa noite, que a Tua palavra, ela esteja caindo no solo fértil. Que a Tua palavra, Deus, esteja caindo nos nossos corações em um solo fértil. E que nós possamos frutificar, Pai. E as amizades que nós estamos plantando aqui neste congresso, elas possam frutificar também. Que nós possamos trocar mensagens, ó Deus, de testemunho do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, trocar ligações, querer compartilhar com outras pessoas da ação do Senhor na minha vida, nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sair daqui desafiadas a levar essa palavra de salvação, a ajudar outras mulheres que precisam serem firmadas, edificadas e enraizadas em Ti. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. E o Senhor tem falado conosco, Pai. Continua, Deus, a dirigir toda essa conferência, usando, Deus, cada louvor, usando cada olhar, cada abraço, e principalmente a Tua palavra para moldar, para ajustar, para edificar, para regar a nossa vida. E nós queremos, Deus, ser cuidadas pelo Senhor. Porque nós queremos frutificar e para isso nós precisamos estar como uma boa árvore, com solo, plantada em um bom solo e tirando todos os nutrientes que nós podemos tirar do solo, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por tudo que o Senhor quer fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Selma, podemos sentar.